Eu comecei a minha vida política aos 14 anos de idade, no Grêmio, do Instituto Normal da Bahia, hoje Instituto Central de Educação Isaías Alves, como dirigente, secretário-geral do Grêmio. Depois, ainda nesse período, no ano seguinte, eu fui para a Associação Baiana dos Estudantes Secundaristas, a ABS. E daí em diante comecei uma carreira política, interrompi por um momento por algumas razões e depois retomei-a no movimento sindical. Assisti muitos momentos históricos do Brasil, inclusive os momentos que provocaram a ditadura militar. A ditadura militar, ela começa exatamente quando Getúlio Vargas, no seu mandato de 1950, fez uma política relativamente não direcionada para aquilo que o americano queria, que as multinacionais queriam. E isso começou a provocar um mal-estar. Com a criação da Lei 2004, que instituía a Petrobras, Getúlio não permitiu que as empresas americanas viessem a explorar o petróleo e só o Brasil poderia explorar. Já foi um grande ponto de contrariedade para o governo americano. Além de que Getúlio não tinha permitido que os americanos mantivessem as bases militares que eles montaram aqui para a Segunda Guerra Mundial, que continuasse sob o controle deles. E também o Getúlio não assinou o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Isto já foi um grande trauma. Este trauma reflete-se na grande oposição que foi feita a Getúlio pela UDN, através de Carlos Lacerda e todos, uma campanha chamada Mar de Lama, que envolvia membros da família de Getúlio e culminou com o suicídio de Getúlio. A princípio, pensou-se num golpe, mas com a morte de Getúlio, houve uma grande comoção popular e eles recuaram porque teve medo de haver, do povo mesmo, provocar uma desordem incontrolável. Aí toma posse Café Filho, como vice-presidente da República de Getúlio, e conduz o governo até a próxima eleição, onde elege Juscelino Kubitschek. Juscelino faz um governo onde algumas ameaças de derrubada pela própria UDN, atual DEM, tentou fazer essa derrubada. Entretanto, ele conseguiu, com algumas articulações militares, conduzir o seu governo até o fim. No final de seu mandato, abertas as eleições, Jânio Quadros, com um discurso de fazer uma varredura, a vassoura que varria toda a corrupção do Brasil, um discurso semelhante ao de Collor de Marajás, encanta a nação e se elege presidente da República. Só que Jânio Quadros se elege presidente da República com um personalismo muito individual e achando que o Congresso Nacional, com aquele Congresso, ele não podia governar e renuncia em nome de forças ocultas. Com a renúncia de Jânio, chega ao poder João Goulart. No primeiro momento, os militares não aceitaram e tiveram de fazer algumas negociações para que ele pudesse assumir a presidência da República. E aí, naquele momento de muita confusão, Brizola querendo dar posse a João Goulart e uma verdadeira campanha contra João Goulart, no momento, mudaram o Congresso, mudou o regime político do Brasil para parlamentarista e João Goulart se torna presidente da República como num regime parlamentarista onde teve o primeiro-ministro do Brasil no regime parlamentarista. Se não me engano, José Maria Alckmin, não digo se foi o primeiro, mas
se eu não me engano, foi Maria Alquimim e outros que tiveram, Santiago Dantas e alguns outros. O regime parlamentarista, havia uma certa insatisfação, e João Goulart, do PTB, faz uma espécie de eleição, de consulta popular, uma consulta popular para a mudança do regime parlamentarista para presidencialista, e o sim, que era o presidencialismo, ganha, e João Goulart torna-se presidente da República sem as amarras do parlamentarismo que impuseram. João Goulart torna-se presidente da República e dentro de uma linha mais ou menos parecida com a de Getúlio Vargas, que era do PTB e que era seu padrinho político mais forte e que o colocou na política. E João Goulart, que eu achava, de certa forma, um ingênuo, conduz um governo com propostas de reforma. Reforma agrária, praticamente uma reforma agrária massiva, uma revolução na educação e uma série de bandeiras que para os conservadores não adiantava. E neste momento, no governo de seu João Goulart, os sindicatos tinham uma certa força no Brasil. Criou-se a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, que era uma central de trabalhadores, que na época era forte, e que essa central de trabalhadores promoveu grandes movimentações no país, aliada aos estudantes, tanto secundaristas como universitários. Várias greves em função de aumentos de salário, reivindicações políticas, a questão, vamos dizer assim, das multinacionais, tudo isso nesse momento. Entretanto, nesses meios sindicais já havia um grande número de agentes da CIA infiltrados, de uma maneira até propositada para que fizesse do movimento mais do que o que devia. E nisso os militares começaram a arguir o comunismo, que aquilo era comunismo, coisa e tal. Na verdade, seu João Goulart não tinha nada de comunista, nem o governo de João Goulart tinha nada de comunista. Seu João Goulart era o que você poderia considerar até um líder populista. Bem, e com isso começa novamente uma campanha da UDN, que nunca tinha chegado ao poder, partido altamente conservador, que é o Democratas de hoje. E aí uma campanha feroz e ferocíssima, ajudado pelas forças internacionais, a fazer um cerco ao governo de seu João Goulart, até que é dado o golpe. As razões do golpe de 64 era justamente o comunismo, porque era inexistente. Todo mundo sabia, Lincoln Gordon, até que era o embaixador dos Estados Unidos nessa época, já escreveu no livro dele agora, de que no Brasil não tinha nada de comunismo, o governo de seu João Goulart não tinha nada de governo comunista. O que na verdade se queria era que você pegasse o país, entregasse a governos tipo do Lacerda, e eles desfizessem todas as coisas que o Getúlio e o João Goulart tinham feito. Por exemplo, o João Goulart criou o 12º salário. Então, para as multinacionais, não era uma coisa favorável. Eles queriam mão de obra baratíssima, praticamente gratuita, todas as facilidades para as suas empresas. Na preparação desse golpe de 64, na parte civil, houve na rua o que era passeata com Deus pela família contra o comunismo, que reeditaram agora com um número pequeno de pessoas em algumas partes do Brasil, e onde a religião católica, que era predominante, mas era muito mais atuante do que hoje,
traz e faz missas e reza esse terço em vários estados do Brasil. Um padre americano chamado Padre Peyton desfilava com um rosário, orações contra o comunismo em todos os estados do Brasil, e aquelas multidões até que o golpe é dado. E confiava-se que uma parte dos militares, os de categoria mais baixa, sargentos, cabos e soldados, que vinham se alinhando, de certa forma, com as propostas de seu João Goulart, na hora, conseguissem fazer, não um enfrentamento, mas tomassem uma posição que tomavam antes do golpe militar, aonde promoveu uma certa desordem nas Forças Armadas. Então, toda essa situação serviu de mote, mas, na verdade, essas pessoas eram infiltradas pela CIA. O golpe arrebenta. Instituiu-se uma grande confusão. Uns lutavam pela liberdade, outros pela legalidade. O que era a liberdade e a legalidade? Havia uma confusão muito grande. Uma parte das Forças Armadas dizia estar com Getúlio, ou com João Goulart, e a outra parte não. Então, quem estava com João Goulart chamava-se "eu estou na legalidade". E os que estavam contra João Goulart estavam na liberdade, que achava que o comunismo, que o governo de João Goulart ia cair no comunismo, então estavam com a liberdade. Estabeleceu-se uma confusão, mas uma confusão que você não sabia, na verdade, quem era da liberdade, quem era da legalidade. E quando as coisas começam a funilar, quando as tropas que que saíram de Minas Gerais, passando pelo Rio de Janeiro, e o segundo exército, que estava firme com João Goulart, um exército forte, comandado por Amaury Cruel, que era compadre de João Goulart, retira o apoio ao João Goulart, alegando que se João Goulart não fechasse a CGT e não abrisse mão do apoio dos comunistas, o segundo exército garantia ele no poder. Só que recentemente, na Comissão da Verdade, um coronel declarou de maneira enfática que Amaury Cruel recebeu 1.200.000 dos americanos para tomar uma posição antijanguista. Ora, a esperança naquela época daqueles que estavam com a legalidade era justamente a posição do segundo exército. E ele se vendeu e ninguém imaginava por quê. Na verdade, João Goulart era compadre de Amaury Cruel. Amaury Cruel, comandante do segundo exército, era padrinho de João Vicente. Hoje o filho de João Goulart que está tomando a frente de algumas situações para rever, inclusive, essa questão se ele foi assassinado ou se ele morreu de uma morte natural. Seu João Goulart estava no país e aí começou, as forças por João Goulart começaram a diminuir, a reduzir de tamanho. Seu João Goulart foi para o Rio Grande do Sul. Quando seu João Goulart chega no Rio Grande do Sul, ainda estava em território nacional, colocaram como vaga a presidência da República Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Congresso, se eu não me engano, assume temporariamente a presidência da República e vota-se uma lei. Primeiro, como seu João Goulart tenha abandonado a presidência da República, tenha se afastado, tenha abandonado, quando seu João Goulart estava no Rio Grande do Sul, e se o presidente da República estava em território nacional, em qualquer lugar que ele tivesse, na verdade, ele ainda continuava presidente. Nisso há uma confusão muito grande, uma expectativa muito grande, ninguém sabia qual era a verdade. Houve uma confusão e os militares foram avançando nos postos. O grupo de oposição a seu João Goulart no Congresso também foi se espalhando e fazendo tudo que os militares queriam, até votarem
colocarem o presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco, que era, na época, marechal e era general, mas era um dos mais antigos, e se torna o primeiro presidente da República do regime militar. No primeiro momento do regime militar, houve uma grande quantidade de cassações contra o Partido Trabalhista Brasileiro, principalmente, que era o partido de apoio ao São João Goulart, esvaziando o PTB e toda a oposição. E, ao que se imaginava, o Castelo Branco não queria, na verdade, o continuismo da ditadura. Ele queria limpar, caçando todos os membros mais importantes do PTB, esvaziar o PTB de tal forma e abrir uma eleição em 1965 ou 66, aonde Lacerda, da UDN, do atual DEM, seria o candidato e ganharia eleições livremente. Isso não acontece. Então, houve uma campanha contra essa postura de Castelo Branco, que leva a chamada linha dura do Exército a tomar algumas posições e fizeram o presidente da República, que foi o ministro da Guerra de Castelo Branco, que era Costa e Silva. Costa e Silva chega ao poder, muito prestigiado, diga-se de passagem, e começa o seu governo. No primeiro momento, foram cassações de um certo nível, digamos, por exemplo, a mais nível político, que era para esvaziar de oposicionistas poderosos e que eram capazes de ter voto, influenciar, bani-los da nação, e a UDN concorrer, o atual DEM, concorrer às eleições presidenciais de uma forma que ganharia. Isso não acontecendo, Costa e Silva assume com uma outra proposta, que seria a proposta de fazer crescer o país. As cassações começam a se tornar um pouco mais, com maior intensidade, até chegar o momento aonde Costa e Silva têm uma trombose. Tem uma trombose, um acidente vascular, e fica governando o país uma junta militar. Uns diziam que Costa e Silva tinha tomado um golpe. Um golpe porque a sua esposa e seu filho estavam envolvidos numa corrupção e que ele foi informado disso, e a partir do momento que ele teve informado, ele teve esse edema. Isso eram assuntos que se dizia na época de uma forma em off, mas que pode ser até que tenha um fundo de verdade. E nessa confusão, o regime endurece e os estudantes começam as grandes passeatas no Rio de Janeiro, a organização de congressos, as escondidas, a extinção, porque a UNE tinha sido extinta no início do golpe de 64, esse período de transição foi altamente conturbado, até o momento que o presidente Emílio Garrastazu Médici, general, é convidado, mas ele ainda ficou relutando em algumas coisas, e não se diz, a imprensa não dizia, na verdade, a dissidência dos militares, porque tinha dissidência dos militares, não se dizia a verdade. E aí o Garrastazu Médici toma posse em 70 ou antes. E antes
aconteceu o Congresso de Biúna, em outubro de 68, e neste congresso foram presos estudantes, essa estudantada, esses políticos, que alguns deles hoje são alvo da investigação da ação do Mensalão. Zé Disseu foi um dos elementos mais importantes desse movimento de 68 estudantil, aonde a ditadura se sentiu ameaçada. E aí prendeu todo mundo e começou um governo Médici, um clima extremamente aterrorizante, nunca visto na nação. O Departamento de Ordem Social e Política, o DOPS, exercia uma vigilância sobre cada cidadão brasileiro, nos seus trabalhos, na sua vida comum, no mundo artístico. Enfim, foi um período extremamente difícil. Mas o presidente Médici, com uma estratégia de marketing muito grande, que era o futebol, que ele gostava de futebol, ganhou o povo brasileiro. E nós somos campeões do mundo em 70. Caiu no colo. Muita música para frente Brasil, 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Isso une todo o povo brasileiro. Ao contrário de hoje, a Copa do Mundo no Brasil, há uma corrente de gente contra. E naquela época, com uma ditadura cruenta, com uma ditadura perversa, o Brasil se uniu em torno da seleção. São os contrastes. Houve uma mudança de presidência e o general Ernesto Geisel é nomeado presidente da República, dos quais, dentre os presidentes militares da ditadura, foi o melhor, porque ele teve estratégia de governo e iniciou-se, através dele, diga-se de passagem, ou queira ou não queira, tem que se fazer justiça, uma ligeira abertura. Os porões da ditadura já haviam sacrificado, inclusive, pessoas importantes como Vladimir Herzog, Manuel Filho, Fiel Filho, e aí o Geisel começou a eliminar essas pessoas da linha dura e fazendo um governo direcionado para a abertura e também traçou como estratégia, vamos dizer, a questão siderúrgica do Brasil. Mas o Brasil economicamente, no período de Médici, de Costa e Silva a Médici, a economia brasileira teve algum progresso, houve alguma melhora. Geisel enfrenta a crise do petróleo, que teve que ter muita habilidade para superar. E o governo Geisel foi, em termos de perversidade, foi um governo menos do que os anteriores. Foi um governo que teve a capacidade de começar a construir uma abertura política e, com isso, ele enfrentou alguma oposição da linha dura e essa oposição da linha dura, ele começa a tentar superar e faz do general Figueiredo, um general de cavalaria, pesadão, grosseiro, bravo, por que não dizer bruto, o sucessor. E muita gente se perguntava, por que Geisel escolhe um homem desse pesado, bruto, para presidente da República? Era porque Figueiredo não iria se submeter a um bocado de general que ameaçava, era capaz de dizer se ameaçasse se ele queria esmurrar. Então o governo de Figueiredo, Figueiredo era muito truculento, tinha uma certa truculência, uma certa agressividade. Foi um governo totalmente de transição, embora ele pessoalmente
não quisesse fazer a transição, mas ele foi obrigado, porque os movimentos sociais começaram no governo dele, artistas, intelectuais, estudantes, enfim, grande parcela da população começa a se mobilizar em função das eleições diretas. Uma lei apresentada no Congresso e aprovada ainda na ditadura, do deputado federal Dante de Oliveira, aonde ele instituía as eleições diretas já. E aí ficou aquela questão direta já, vai, não vai. Conseguiram manter as eleições indiretas. As eleições indiretas surgem e consegue-se nomear consegue-se que Tancredo Neves concorra pelo PMDB, numa articulação muito grande, aonde derrota a ditadura na eleição indireta no Congresso, e com a eleição de Tancredo encerra-se o ciclo da ditadura. Que o ciclo da ditadura se encerra, Tancredo não consegue assumir o poder porque ele morre antecipadamente, e José Sarney sobe como presidente da República, inaugurando-se, de certa forma, uma nova era no Brasil. A ditadura, qualquer ditadura, é pior do que o pior regime democrático. Quero que todos entendam que a ditadura é sofrimento, é perversidade, é atraso, é discriminação. A ditadura, em termos de governo, é o que pior existe. Quando alguém questionar a ditadura, pode dizer que o pior regime democrático é bem melhor do que a melhor ditadura. Era isso que eu tinha a dizer a vocês, e agradeço essa oportunidade de dar essas palavras a vocês, que não pude ser mais detalhado, porque o tempo é exíguo e o assunto é muito vasto. Mas se precisarem de mim para qualquer informação sobre todo o período político do Brasil, de 50 até agora, estou às suas ordens.